E aí pessoal, beleza? Vamos para a nossa sexta aula, dando sequência no nosso treinamento circuito de carga. Nessa aula vamos estar entendendo o que significa padrão de funcionamento. Vocês estão vendo aí na tela, pessoal, o circuito do backlight, né? Mas o que isso tem a ver com o nosso circuito de carga? Calma aí que vamos chegar lá, tá? Eu peguei esse circuito, pessoal, porque é uma maneira mais simples e eu consigo mostrar para vocês o que significa o padrão de funcionamento, tá? Veja que aqui ó, temos o nosso setor do backlight, né? Para quem não sabe, o backlight ele é o circuito responsável pela alimentação dos LEDs, né? Que ficam atrás da tela LCD, né? Então isso significa que somente telas LCD você vai encontrar esse circuito aqui no esquema elétrico, beleza? Notem que eu tenho aqui ó, um CI, um circuito integrado. Eu tenho aqui ó, um diodo, né? O nosso D1801. O nosso circuito integrado é o U1803, né? Está aqui. E eu tenho uma bobina AL1802, beleza? Então, qual que é o objetivo desse circuito aqui? Se a gente pegar aqui, ó, backlight e traduzir, né, significa luz de fundo, como eu já expliquei para vocês, né? O circuito ele tem como objetivo mesmo alimentar os LEDs que ficam atrás do LCD. Então, uma vez que ele alimenta os LEDs vão acender, tá bom? Então, backlight, luz de fundo, certo? Então, veja que aqui no início aqui, ó, aqui é a entrada do circuito. Eu tenho a malha VPH Power, tá? A malha de alimentação primária, beleza? Vamos imaginar aqui, ó, que a bateria ela esteja com 4 volts, né? Então, vai estar entrando 4 volts, vai estar alimentando o meu CI, tá? E aqui na saída, pessoal, com a placa funcionando, aqui no meu LED+, eu tenho que ter uma tensão aproximada de 18 volts, 16 volts, tá? Uma regrinha aí. A tensão de saída do circuito boost, tá? Que é o circuito boost, circuito elevador de tensão, tá? Nesse caso aqui, boost é o nome do conversor, né? Que no caso aqui, a gente podemos dizer que é esse circuito inteiro, né? Porque ele vai pegar uma tensão na entrada e na sua saída elevar, aumentar 4 vezes, né? 5 vezes, dependendo aí do modelo da placa, tá? Então o objetivo dele é esse, é pegar a tensão na entrada e na sua saída elevar essa tensão e com isso alimentar os LEDs do LCD, tá bom? Então, para que esse circuito funcione, tá? Para que esse circuito aqui funcione, é de muita importância ter, olha só, o meu circuito integrado, que ele vai fazer uma função, a minha bobina, que também vai fazer uma função, e o meu diodo aqui, que também vai fazer uma função. Cada um vai fazer a sua função, né? Conforme foi programado aqui para o circuito, tá? Mas veja que eu tenho capacitores, resistores, né? Esses são os nossos componentes complementares, tá? Mas eu chamo a atenção para vocês exatamente na minha bobina, no meu diodo e no meu circuito integrado, tá? Então, vocês vão notar que aqui, ó, no pino A3, tá? Eu tenho uma malha. E essa malha aqui, ó, ela é interligada exatamente entre a minha bobina e o meu diodo, tá? E veja que aqui eu tenho a sigla SW, que vem de switch, chaveador. Então é nesse ponto aqui que acontece o chaveamento, tá? O que é o chaveamento? Liga e desliga do circuito. A aula não é de backlight, mas aqui, para vocês entenderem, é o ponto onde essa bobina aqui, ó, ela vai conseguir armazenar a energia, né? Vai armazenar a corrente, tá? E enquanto esse meu diodo aqui, ó, ele tem que ficar desligado do circuito, beleza? Então, a mágica acontece quando eu consigo, né, através dessa configuração, desligar e ligar esse ponto aqui, ó, tá? Onde eu tenho aqui, ó, BLSW, chaveamento do backlight, tá bom? Então, o que eu quero dizer com padrão de funcionamento? Que esse backlight, pessoal, ele só vai funcionar se eu tiver no meu circuito uma bobina, tá? Um diodo e o meu circuito integrado, beleza? Eu vou ter os complementares, que são resistores, capacitores, mas se eu não tiver, ou faltar um desses componentes aqui,
esse circuito não vai funcionar, tá? Por quê? Porque ele tem um padrão de funcionamento, ele tem uma configuração que foi montada com o objetivo de fazer algo funcionar. Nesse caso, acender os LEDs, né, do nosso LCD. Beleza? Então eu só consigo isso graças a essa montagem aqui, a essa configuração, tá? Esse padrão de funcionamento. Beleza? Mas aí, voltando para o nosso circuito de carga. Bom, eu posso trazer o padrão de funcionamento para o circuito de carga? Claro que pode. Porém, no circuito de carga muda algumas coisas, tá? Mas ele é basicamente isso aqui que eu vou passar para vocês, ó. Eu vou ter no meu circuito de carga a minha entrada, que é o meu conector USB. Não importa se for V8, se for tipo C, tá? Eu vou ter a minha porta de entrada, tá? Saindo ou entrando, eu vou ter que ter, ou vou ter um OVP, tá? E depois do OVP, eu vou ter o saída de carga. E depois do saída de carga, eu tenho a minha bateria, certo? Então olha aqui. Então na minha entrada eu tenho o meu USB, que vai ter que mandar os 5 volts para um OVP, que por sua vez manda para o saída de carga, que por sua vez manda para a bateria, certo? Então isso aqui basicamente é o padrão de funcionamento do nosso circuito de carga. Beleza? Então o que muda? O que pode mudar? Veja aqui, ó. Não vou passar do nosso A10, tá? Porque vocês viram na aula anterior. Eu vou começar aqui pelo... Vou dar um exemplo aqui do J5 Prime, tá? No J5 Prime é o seguinte, ó. Eu vou ter o conector USB, tá? Aonde vai entrar os 5 volts, certo? Aí eu copio, colo. Vamos ver para onde que vai levar. Ó, ele vai entrar aqui no OVP, certo? Aqui, ó, OVP. Aqui não tem uma descrição, mas eu tenho na malha. Né? Sempre lembrando aí, ó, lembra? Entra VBus 5V com, e na minha saída do OVP, VBus 5V OVP. Então agora eu copio a saída, tá? Colo, deixa eu ver, tá no mesmo lugar, dou um Enter. Ó, e nesse caso aqui, ó, ele lá do OVP, ele vai mandar aqui para um outro circuito integrado, nosso U4003, que aqui, ó, é o nosso MUIC, tá? O MUIC nada mais é do que o controlador da porta USB, tá? Ele gerencia a porta USB. Tanto que você vai ter que encontrar aqui, ó, nele, os pinos de dados negativo e positivo, beleza? Ó. E o nosso ID, certo? Então nessa configuração aqui, quando eu tenho um MUIC, note aqui, ó, que entra 5 volts, certo? Entra 5 volts. Aqui no pino B3, tá? Então notem bem, ó. VBus in significa entrada de carga. VBus out, saída de carga, tá? Então eu tenho o pino A2 e A3, entra no B3, 5 e também sai 5, tá? Do nosso MUIC, do nosso circuito integrado aí, gerenciador da porta USB. Aí eu sigo ela e vejo que mais uma vez o nome é trocado. Eu passo até agora VBus 5V SW. Copio mais uma vez, porque ainda tem mais um ponto ainda. Lembra? Como eu mostrei para vocês no desenho, tem o USB, o OVP, saída de carga e a bateria. Então nesse caso aqui, ó, o que mudou? Eu tinha também a entrada, eu tinha o OVP e foi colocado um MUIC, tá? Do MUIC agora eu vou para aqui, pessoal.
é o nosso SEI de carga, tá? Só que tem uma diferença também nesse modelo aqui, que a gente vai ver agora. Eu vou colar, copiar e colar, na verdade, tá? E ele já levou a gente aqui, ó, pro nosso, nesse caso aqui, o 4000, né? Quem é o 4000? Se a gente diminuir um pouco e aumentar aqui, ó, PMIC, tá? Então olha o que mudou. E na saída do nosso PMIC, lembra lá, ó, do Charge LX, tá? Eu vou ter a minha bobina em série, tá? Como eu tinha mencionado para vocês. No lado da bobina está presa no meu pino chaveador e o outro lado da bobina, aqui ó, vai estar preso no meu ponto de primário, tá? Certo? Então veja que aqui ó, eu tenho o PMIC, o 4000-1, significa então que é o nosso PMIC Power Manage bloco, né? Foi dividido em bloco, e nesse bloco aqui ó, é o bloco de carga, tá? Veja que eu tenho um quadro aqui certinho, né? Entra aqui ó, Charge In, e na minha saída, né, LX, SW, VSW, né, qualquer coisa referente a chaveamento. Aí eu já tenho a minha saída, tá, onde eu tenho que ter os 4 volts, beleza? Então, mais uma vez, aqui o que mudou? Eu tive o USB, eu tive o OVP, eu tive um MUIC, e do MUIC veio para o Power Manage, e do Power Manage para a nossa bateria. Então significa que o IF-PMIC, pessoal, o SEI de carga está dentro do PMIC nessa placa, tá? Então são essas coisas que mudam. Mas veja, pessoal, que existe sim um padrão de funcionamento, tá? Eu posso ter em outra placa, eu posso não ter um MUIC, eu posso ter um OVP, eu posso não ter um OVP. Vai ter placas que eu não vou ter OVP, mas eu vou ter um MUIC. E interno, dentro do MUIC, eu vou ter o OVP, tá? Então essas são as diferenças aí que a gente encontra nas placas, tá? Um outro exemplo aqui do nosso Moto G2, né? Quem foi do meu começo aí, ou quem começou uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, lembra do Power Manage do nosso Moto G2, né? Que ele é basicamente isso, ó. Tem um USB, o USB, o pino 1, ele leva, né, a VBus, tá? Tem vamos ter só esses dois componentes na malha VBus e vai entrar direto no nosso PMIC, né? E nesse caso aqui o PMIC, ele tem o SEI de carga interno, tá bom? Então nessas placas que tem o SEI interno, que tem o SEI de carga interno, ele fica dentro do PMIC, significa que o PMIC ele vai ser o responsável pelo gerenciamento de energia geral e também responsável pelo gerenciamento de carga, de carregamento da placa, tá bom? Então, essas aí são as diferenças do padrão de funcionamento do circuito de carga, tá bom? Para a gente finalizar aqui, deixa eu... vamos pegar aqui, ó. Vou dar um exemplo do nosso Moto E7, tá, pessoal? Vou dar uma dica para vocês. O Moto E7, pessoal, ele vai ter um flex, tá? Vocês vai ter o conector USB e o flex. O conector USB vai ficar na plaquinha, tá? Essa aqui é muito semelhante ao A10. Só que muda algumas coisas aqui que ele confunde um pouco, ó. Note que aqui eu vou ter a malha VBuzinho, né? Indicando a entrada. Coloquei para carregar. Veio lá do nosso conector USB. Chegou no nosso FPC, né? Nosso conector. E vai aqui, ó. VBuzinho. Vou dar um Enter. Ó, e veja que ele vai levar para um OVP. Aqui mostra, né? Já tem o nome, OVP. Só que tá o inverso, né? Tá vindo da direita para a esquerda. Mas não tem problema. Tá? Esse é um OVP simples. Ele tem duas entradas, né? Duas entradas, duas saídas. Normalmente a gente vai pegar OVP de 3 entradas, 3 saídas. Lembrando, pessoal, que a entrada
Não importa se tiver 2 pinos ou 3 pinos, é uma única entrada para uma única saída, tá bom? Não confunda aí. Esse aqui também ele vai ter uma malha aqui, ó, importante, com 2 resistores em série. Nesse ponto aqui entra no pino C3, no OVLO, tá? É uma malha de bloqueio. Depois eu vou estar explicando para vocês melhor, tá? Então sai, pessoal, ó, do OVP e troca de nome. Lembra que, né, tem que ficar atento nesses detalhes. Só que quando troca de nome, ó, vem para VBus. Né? Entra o VBusinho e agora está saindo o VBus. Aí começa a confusão, ó, porque o próprio esquema elétrico, ó, ele vai buscar tudo que é VBus, esse que é o problema. Por isso que eu falo para vocês, ó, então do OVP tem que ir para onde agora? CI de carga. Geralmente não tem MUIC nos Motorola, tá? E lembrando só, MUIC, como eu falei para vocês, ele é um gerenciador da porta USB. Ou seja, né, tudo que tiver relacionado a pinos de dados e o ID vai no MUIC. Ah, mas eu segui a malha lá, a malha de dados positivo e negativo, o ID está entrando no IFPMIC. Então significa que dentro do IFPMIC tem um MUIC. Ah, eu segui os dados positivos, dados negativos e saiu e ele chegou no PMIC. Então dentro do PMIC tem um MUIC, tá? Então olha só, voltando aqui à explicação, entrou o VBusinho e saiu o VBus. Então eu vou dar um Enter, tá? Ó, aí ele me joga lá pro conector de novo. Por quê? Porque aqui ele achou VBus, a palavra VBus. Dou um Enter de novo, ó, me jogou pro OVP de novo, tá? Então eu dou mais um Enter, ó, saída do OVP. Dou mais um Enter, ó, de novo pro conector, porque tem VBus também. Dou um Enter, ó, me mandou pro test point, tá? Esse teste aqui é um teste onde, para quem não sabe, são aquelas bolinhas douradas, tá? TP1505. Com conector, com carregador plugado, você vai encontrar 5 volts aqui. Ou fazer o teste de carga nesse TP e verificar a tensão que está tendo aí, tá? Continuando, vamos dar um Enter. Ó, de novo mandou para cá, tá? Mais um Enter. Aí mandou pro esquema em bloco, né? Tá? Vamos dar mais um Enter. De novo, pro esquema em bloco. De novo. E mais um. Ó, aí sim, ó, veio pro charger. Nesse caso aqui, o CI de carga, o 3443, CI de carga, tá? Então veja que aqui, ó, eu tenho a entrada, VBus, ó, VBus, a entrada, e aqui a saída, lembra? SW1, SW2. Tem a bobina em série, né? De um lado é presa no SW, do outro lado é presa no CIS, né? Na malha primária, tá? Na malha, pessoal, da saída onde temos o chaveador, o chaveamento, temos as VCIs, né, que é a primária, e veja que aqui embaixo eu tenho o VBAT, tá? Então provavelmente nesse esquema, quando sai da bateria é VBAT, tá? Aqui é o retorno também, uma vez que você coloca o carregador, a bateria é desligada do circuito, então passa a ser carregada por esse ponto aqui, ó, VBAT. E a VCIs, pessoal, é onde o CI de carga, né, ou podemos dizer também o carregador, ele passa a manter a placa ligada enquanto a bateria está se carregando, beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, VBus, né? Então, finaliza aqui mesmo, tá? Então, para a gente ficar atento a esses detalhes, né? Geralmente, ou algumas vezes, o próprio esquema elétrico bagunça na sua cabeça, tá? Se você não ficar atento, ou no teu conhecimento, né? Com o tempo você vai adquirindo experiência, e vai seguindo. Você viu que eu rodei até chegar no CI de carga. Por quê? Porque aqui, nesse caso aqui, ele deixou específico que a VBus depois de sair do OVP, a VBus tinha que chegar aqui. E você viu que não, porque ela vai buscar, como você está pesquisando, ele vai pesquisar todos os nomes onde tiver VBus. Tá? Então acaba te atrapalhando um pouco. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido aí o que é o padrão de funcionamento. Né? Peguem esquemas elétricos, placas aí diferentes e façam apliquem, né? Tudo que vocês aprenderam aqui nessa aula na prática, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é só postar aí, deixa no comentário que eu vou estar respondendo para vocês. E até a próxima aula.